Paz, Senhor, igreja, você que está em casa nos acompanhando, não saia por nada, não vá no banheiro nesse momento, assim como fazemos aqui, não vá no banheiro, não vá buscar uma água. Se você for, aumente o volume no máximo, para que você não perca nada do que Deus tem para fazer nessa noite. Eu desde já queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse ela aí em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Vai estar aparecendo aí para vocês, mas se possível, use sua Bíblia, anote. Tenha também um papel ao lado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o 10. O texto inicia, ou na verdade vem com um segmento, né? Porque já estamos aqui no versículo 7, dizendo assim: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que me atormentasse, para que eu não me tornasse arrogante. E o versículo 8, eu peço atenção no versículo 8. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. E o versículo 9. Mas então ele me disse, aqui ele me disse ao Senhor, o Senhor me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10, por isso, Paulo está enfatizando, por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo e só por causa dele. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, é um privilégio estar aqui. É um privilégio fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo neste tempo. E eu me considero privilegiado porque não depende de mim. É extremamente dele. Estar aqui é muito importante. Ainda mais em tempos assim, sensíveis, difíceis, em que a humanidade, o mundo, eu posso dizer isso, o mundo, ainda que alguns países não estejam sendo afetados talvez com a pandemia, mas ainda assim o mundo está sendo afetado de alguma forma. E para nós como igreja é novo, porque você está em casa, nós estamos aqui, eu acho que não passa de 15 pessoas aqui, eu acho que nem de 10. É novo estar aqui pregando e não se ter as pessoas aqui. Porque como você sabe, o brasileiro é muito do calor humano, do abraço, de estarmos juntos. A aglomeração, fila, é com o brasileiro. Ele ama isso. É verdade. Então, é um momento novo. Nós estamos passando por algo novo. Mas preste atenção. É fato que hoje a nossa relação social está um pouco afetada, porque muitas pessoas estão distantes, foram distanciadas, voltaram para suas casas e agora elas estão totalmente restritas de sair, embora, não estou aqui acusando ninguém, mas embora, pelo menos no meu bairro, restrição zero.
Muitas pessoas ainda assim se aglomerando, mas o fato é que houve uma paralisação de estarmos juntos socialmente. É fato também que a nossa relação social é de proximidade. Nós, como brasileiros, gostamos de estar próximo, mas também é fato que a nossa relação social atual era de proximidade, mas não era de profundidade. Isso é um fato que não podemos deixar de nos atentarmos. A nossa relação era até de estarmos próximos, mas não era uma relação profunda. E nós precisamos entender que, assim como já foi tratado aqui semana passada, onde o nosso pastor trouxe uma temática de que nós não seremos mais os mesmos. É fato que nós estamos diante de um processo. E diante desse processo nós estamos em transição. E por que eu digo isso? Porque existe um mundo anterior ao coronavírus e vai existir um mundo posterior ao coronavírus. Existirá uma sociedade pensante antes e existirá uma outra sociedade pós. E não adianta nós escondermos isso. Assim como foi falado semana passada, não adianta a gente achar que muitas coisas podem voltar ao normal. Eu não estou aqui dizendo que eu não quero que volte. Sim, eu quero voltar. Mas é fato que muitas não voltarão como era antes. E isso é muito importante. Porque os efeitos dessa pandemia, de todo esse sistema que nós estamos vivendo, tudo que estamos passando hoje, é fato que tudo isso irá transformar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o nosso convívio social, a nossa relação de trabalho. Transformará a forma como a gente, até mesmo como a gente vai atrás de um esporte, de um entretenimento. Muita coisa. Altera a forma como nós iremos acompanhar a nossa saúde individualmente, mas também em como agora a gente está tão preocupado com a saúde pública. Então eu não sei se você consegue perceber que existe um processo acontecendo e nós estamos em transição. E quando eu digo nós, eu também envolvo sociedade, igreja de Cristo, todos que no mundo há, estamos em transição. E eu arrisco a dizer, eu particularmente, entendo que é necessário todo esse processo que estamos vivendo. Não estou sendo maldoso em dizer isso, mas eu entendo que é necessário que o mundo passe por todos os processos que ele precise passar. Eu entendo que a humanidade precisa transicionar. Eu entendo que a humanidade precisa de fato entender que esse processo é necessário. Porque todo processo tem um propósito. E nós precisamos visualizar dessa maneira. Todo processo tem um propósito. Você que está em casa, você que está nos assistindo, eu quero que você entenda isso. Todo processo tem um propósito. E nós, enquanto mundo, estamos vivendo esse processo. E nesse texto que lemos não é diferente. Nesse texto que lemos da segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, não é diferente. Ele vem trazer nessa carta, um dos focos é a força no momento de aflição, o consolo no momento de fraqueza. E não está sendo diferente aqui.
Há um processo acontecendo. Há um propósito sendo revelado. E nós temos que entender que há um processo, mas que também há um propósito. E o mais interessante de tudo é que a nossa geração, e eu me incluo nisso, eu e você, amamos saber que temos propósitos em Deus. É magnífico quando alguém nos diz: você tem propósito. Deus tem propósito na tua vida. A nossa geração ama propósito, mas detesta o processo. Só que para que cheguemos no propósito, é necessário o processo. E a nossa geração ama tanto o propósito, mas detesta muito o processo. Mas o processo é necessário. É necessário entendermos que quando eu e você estamos com problemas, não significa que Deus não está trabalhando. É necessário eu e você entendermos que quando o momento é difícil, de dificuldade, é doloroso, não está querendo dizer que Deus deixou de trabalhar. Não está de maneira alguma. Os processos que para nós soam como aflições, como dor, e é terrível para nós, eles são necessários, mas eles não são maiores que o propósito. Eu queria que você, dentro da tua casa, entendesse isso. O Espírito Santo fala ao meu coração há dias. Comigo, entenda que há um propósito, mas entenda que é necessário o processo. E eu arrisco dizer que o que nós estamos vivendo no mundo hoje é necessário que aconteça. Eu não estou feliz com as mortes. Eu não estou feliz com as famílias chorando. Eu não estou. Mas o princípio em que nós nos esquecemos que entendemos a Bíblia e a palavra de Deus é a fé. E eu tenho fé que o meu Deus está no controle. Que o meu Deus continua no controle. Essa é a minha fé, e é por isso que eu digo que é necessário passar, porque Ele ainda continua no controle. Esse texto que nós lemos aqui, Paulo ele tem um espinho na carne. É isso que o texto está nos mostrando. Paulo ele tem um espinho na carne e ele mesmo declara. Era uma área em sua vida que era considerada dolorosa, sensível, que não estava fazendo ele sorrir, que não estava fazendo ele dar gargalhadas. Não estava. Pelo contrário, no versículo 8, ele vai dizer: eu pedi ao Senhor por 3 vezes que tirasse de mim essa dor. Nas minhas palavras eu estou dizendo, que tirasse de mim o espinho. Eu pedi por 3 vezes a Deus. Meu irmão, eu não sei você, mas uma vez, quando você pede, para mim já seria o suficiente. Agora 3 vezes, ele não queria aquilo com ele. Ele está dizendo: não tem como sorrir assim. Não está sendo bom e legal. Pai, tira de mim, eu estou te pedindo. E ele fala: eu pedi por 3 vezes. A verdade é que até hoje ninguém sabe qual era o espinho na carne de Paulo. Os estudiosos tentam decifrar e tentam definir de várias formas, mas até hoje não se sabe o que era de fato. E isso aqui, isso que está escrito, é instrutivo para mim e para você como igreja, irmãos. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é instrutivo para mim e para você. E eu queria que você cresce nisso na tua casa. É instrução de Deus para mim e para você. O que vinha? O espinho na carne de Paulo é instrução para mim? Sim, aquilo que Paulo estava passando naquele momento, que o fez pedir por 3 vezes para Deus: tira de mim, é instrução para mim e para você. Por quê?
Porque o foco não está no espinho. O foco não está no espinho na carne de Paulo. O foco é o propósito do espinho na carne. O foco não está naquele momento doloroso, até mesmo no seu pedido por 3 vezes a Deus. O foco é o propósito daquele momento, o propósito daquele espinho. E isso é muito importante, porque Paulo pede: tira o espinho de mim, no versículo 8. E já no versículo 9, há uma resposta de Deus. Ele nos mostra que há uma resposta. Só que olha que interessante. Paulo pede por 3 vezes: tira de mim. Mas olha o que Deus responde: mas ele me disse: ei Paulo, a minha graça te é suficiente. Paulo está clamando: está doendo, está dolorido, não dá, eu não quero comigo. Por 3 vezes: Pai, não dá, eu não quero comigo, tira de mim, sana agora, não dá. E Deus olha para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Eu não sei se você consegue entender isso na tua casa. Isso é surpreendente, porque não foi isso que Paulo pediu, porque não foi essa a oração que Paulo orou. Não foi isso. Paulo não estava pedindo: Deus, eu quero mais da tua graça, Deus, eu quero mais do teu amor, Deus, eu quero mais do teu espírito, Deus, eu quero mais de ti, não, Paulo está clamando: está doendo, tira de mim. E Deus olha para ele e fala assim: ei, a minha graça te basta. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que a oração de Paulo não respondida não significa que Deus não está suprindo a sua necessidade. Que a oração que Paulo fez, que não foi respondida, não significou que Deus não estava trabalhando para que a necessidade dele fosse suprida. Sabe o que eu aprendo também? E que eu quero que o seu coração aprenda nessa noite, como igreja, que nós muitas vezes falamos: Pai, eu quero a tua vontade, mas oramos a nossa. Que muitas vezes a gente clama em alta voz: eu só quero a tua vontade, mas oramos a nossa. Paulo está aqui clamando. Era como se ele dissesse: se o Senhor remover isso de mim, talvez eu seja mais forte. Se o Senhor remover isso da minha vida, talvez eu consiga ir mais além. Talvez eu consiga te servir melhor. Se o Senhor remover isso tudo que estamos vivendo, talvez eu consiga te servir com mais intensidade. Talvez eu consiga ir mais para a igreja. Talvez eu consiga orar mais. Talvez eu consiga ler a Bíblia mais. Talvez eu consiga jejuar mais. Se o Senhor tirar tudo isso que está doendo, eu consigo ir além. Mas Deus olha para mim e para você e diz: a minha graça te basta. Deus escuta a oração, mas preenche a necessidade de Paulo, não respondendo a sua oração. Deus ouviu. Irmãos, não entenda isso como uma coisa simples. Quando Deus olha para Paulo e diz: a minha graça é suficiente. Deus, mas está doendo. A minha graça é suficiente. Mas está machucando. A minha graça é suficiente. Ela é adequada para você. A nossa necessidade é que Deus nos remova da pandemia. A nossa oração é para que Deus nos remova da pandemia e do coronavírus. Mas Deus está olhando para mim e para você e dizendo: ei filhos,
a minha graça te basta. Mas está doendo. Mas o propósito é nos fazer forte em meio à dor. O propósito no processo, ele deve revelar o propósito que é nos fazer forte em meio à dor. Você que está em casa, nos acompanhando, eu quero que o teu coração seja preenchido pelo Espírito Santo, para que você entenda que no momento de dor, no momento de tristeza, no momento até mesmo de pânico, de medo, Deus está no controle e Ele está nos dizendo: a minha graça basta, a minha graça basta. E é uma das coisas mais misericordiosas que Deus pode fazer para conosco, é não responder todas as nossas orações. Uma das coisas mais misericordiosas que Deus pode fazer, irmãos, é não responder todas as nossas orações, todos os nossos pedidos. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não está deixando de preencher tua necessidade. Deus não vai deixar de preencher a tua necessidade. Deus não vai deixar. Quem me conhece sabe que eu costumo dizer sempre: a nossa maior necessidade, enquanto seres humanos, é que estamos afastados de Deus. É que muitos estão afastados de Deus, e a maior necessidade é ouvir de Deus: eu te basto. Não, mas eu perdi o meu emprego. Eu te basto. Não, mas a minha vida econômica, eu te basto. Não, mas o meu relacionamento, talvez uma viagem que eu tinha para fazer, eu te basto, eu te basto. A minha essência te basta, a minha alegria te basta, a minha vida te basta, a minha esperança te basta, porque é isso que nos faz viver. É isso que Deus está dizendo para o apóstolo Paulo: Paulo, você está assim, mas o propósito é entender que em meio à fraqueza existe força, em meio à fraqueza existe alegria, em meio à fraqueza eu te basto. Deus é totalmente atraído pela fraqueza. Entende isso aqui? Deus é atraído pela fraqueza. É porque quando Ele encontra homens quebrantados de coração, frágeis, é aí que Ele se faz forte. Porque não adianta pegar homens poderosos, fortes, não adianta, porque estão cheios na sua humanidade, estão cheios no seu egocentrismo. Então não tem como. Deus, Ele vai agir na fraqueza, se mostrando suficiente, se mostrando o único suficiente, se mostrando o único fundamento, se mostrando a única razão, a única base. E o apóstolo Paulo entendeu, ele entendeu a fala: a minha graça te basta. Ele entendeu que eu quero que você abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4, vai aparecer aí para vocês. Abre tua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4. Irmãos, isso é poderoso. Que o seu coração esteja cheio em casa. Olha o que esse homem, pós carta aos Coríntios, ele chega a Filipenses, num outro contexto de sua vida, estando preso agora. Olha o que esse homem aqui vai dizer, porque entendeu que a suficiência de Deus é totalmente a vida dele, que ele necessita do próprio Deus. Olha o que esse homem vai dizer no versículo 4 de Filipenses capítulo 4. Olha o entendimento. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo outra vez: alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. E aí no versículo 6 ele vai, olha o que esse homem vai dizer. Um homem que pede 3 vezes a Deus, ansioso para que tirasse toda aquela dor dele. Olha o que ele vai dizer no versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E aí no versículo 7 ele vai dizer algo incrível: e a paz de Deus, que ultrapassa
ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha o que esse homem está nos ensinando. Ele entendeu que a graça de Deus era tão suficiente para ele, que agora ele podia, mesmo estando preso, ele podia dizer: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, porque eu entendi que Ele é suficiente, e no processo Ele revela o propósito, e o propósito é se mostrar suficiente na minha vida. Eu não sei como é que você está passando na sua casa, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Espírito Santo está te dizendo: Deus basta para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o contexto da tua vida, talvez um familiar seu está no hospital. Eu quero te dizer, há um propósito para tudo isso, e o propósito é Deus se revelar como suficiente, porque Ele é suficiente, Ele pode nos preencher. Nesse tempo de coronavírus, não é o coronavírus o foco é o propósito do coronavírus. Deus está trabalhando na sua igreja, Deus está trabalhando nos corações, se mostrando suficiente no meio do teu povo. Agora os filhos não andam mais com muletas, com igreja, agora eles estão nas suas casas, é onde na mesa com a família, Ele se revela suficiente. Encha o teu coração. Paulo está dizendo: alegrem-se, eu estou preso, mas eu entendi que Deus é suficiente. Uma carta que ele escreve na prisão, considerada a carta mais alegre do apóstolo Paulo, mais feliz de um homem que está preso, mas entendeu que o externo não define quem ele é, mas aquilo que Deus construiu dentro dele. Mas o interno está preenchido. Como que um homem nesse contexto pode experimentar essa paz em meio à batalha? Como eu e você podemos experimentar paz em meio a essa batalha mundial? Como eu e você podemos até mesmo sorrir em meio a essa batalha mundial, onde pessoas estão sendo feridas? Como eu e você podemos nos assentar com os nossos familiares, podemos até mandar uma mensagem para um amigo e dizer para ele: ei, alegrem-se na esperança. Como? É só por meio de Cristo Jesus, meus irmãos. Não tem outra opção. É Ele que é suficiente para nós. Alegrem-se, alegrem-se, não andem ansiosos. Um homem que estava ansioso para que Deus tirasse dele, ele está preso, as suas emoções estão sendo postas à prova. Ele está num território onde não traz alegria. Ele está num território que não é a sua casa. Ele está num território onde não tem um travesseiro, onde não tem um cobertor, não tem ali uma comida muito boa, não. Ele está na prisão, na pior prisão que ele poderia estar. Mas era um cara preso, mas livre. Como assim, Vini? Era um cara preso externamente, mas livre internamente. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Ei, você que está aí nos acompanhando, Deus está te dizendo: a minha graça, filho, te basta. Eu perdi meu emprego, Vini, você não sabe como é que está aqui em casa. Ei, Deus está te dizendo: a minha graça te basta. Eu te basto. Você necessita de mim. Olhe para mim, não olhe para o problema, olhe para mim. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas Deus é suficiente para preencher. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu. Eu sei que a história vai dizer que existia, e existia realmente um homem antes de Cristo e um homem depois de Cristo. No seu encontro. Eu sei disso, mas eu quero te dizer algo. Existe um homem anterior ao espinho na carne e posterior a isso. Existe um homem que entendeu, no seu momento doloroso, no seu momento difícil, no seu momento que estava doendo, no seu momento difícil, existe um homem que depois disso entendeu que não era mais o mesmo.
E nós, como igreja, não seremos mais os mesmos, porque tudo isso que está acontecendo, Deus está se revelando suficiente. Ele está nos dizendo: eu sou suficiente para tua casa, tua família, tua vida financeira, tua vida emocional. Eu sou suficiente. E aí, agora sim, nós começamos a entender que não seremos mais os mesmos, porque é necessário que haja dor, é necessário que haja aperto, é necessário que haja lágrima, é necessário que haja um caminho estreito, é necessário para que Ele se revele suficiente em meio à fraqueza, é necessário. E sabe o que é o mais incrível ainda? Sabe como Paulo termina todas as suas cartas? Ele não termina: até logo. Irmãos, estou indo aí já já. Ele termina assim: que a graça de Deus esteja plenamente em vocês. Meu Deus. Ele termina todas as suas cartas com a última coisa que ele pode dizer: bom, eu já disse tudo, mas o que eu posso dizer ainda que finalize essa carta com chave de ouro? Já sei. Aquilo que me foi suficiente, que me é suficiente, eu vou dizer aos meus irmãos. Eu estou dizendo: a graça de Deus seja com vocês plenamente. Por quê? Porque ele entendeu que a única coisa que nós temos é Deus. Que Deus é suficiente. E ele não podia deixar de externar isso a outros, dizer isso a outros. A única coisa que pode nos preencher é a graça, irmãos. Por isso que nós cantamos aqui: eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços. Tu és tudo que eu mais quero. Está doendo, mas eu entendo. Tu és tudo que eu preciso. Financeiramente está ruim, mas eu entendo que tu és tudo que eu necessito. Eu me lanço. E por um princípio que nós muitas vezes não queremos entender, a fé. E só por meio da fé eu me lanço, eu me prostro. Deus está nos dizendo nessa noite: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Ele está nos chamando nesse tempo. Sabe o que ele está falando para Paulo? Ele está falando: Paulo, esse momento é de dor, igual o momento que nós estamos vivendo. Esse momento é de dor, sabe o que ele está falando? Volte os seus olhos para mim, volte o seu coração para mim. Ele está dizendo para mim e para você que está aí na tua casa, igreja, filhos de Deus, e você até mesmo que não é cristão, saiba que Deus está olhando para você e dizendo: olhe para mim, eu sou suficiente. Ei Paulo, ei Vini, ei igreja de Cristo, eu sou suficiente. Volte os seus olhos para mim, não volte os seus olhos para a economia, não volte os seus olhos para a ciência, não volte os seus olhos para a dor, não volte os seus olhos para a fome, não volte os seus olhos para os desastres, volte os seus olhos para mim. Eu estou te chamando a retornar, a se arrepender, a voltar para mim, a olhar para mim, a ver que eu sou suficiente. É isso que Deus está nos dizendo, igreja. É por isso que não seremos mais os mesmos. É por isso que não seremos mais os mesmos. A nossa agora relação social muda. A nossa forma de ver família muda agora. A nossa forma de trabalhar, de até mesmo ter o nosso próprio dinheiro, tudo muda agora. Deus está nos dizendo: ei, antes de olhar para tudo isso, saiba que eu te sou suficiente. Eu te sou suficiente. Hoje nós não vemos mais pastores em igrejas lotadas preocupados quantas pessoas irão levantar as mãos no final do culto, preocupada nos seus números. Nós não vemos mais
Nós não vemos mais até mesmo uma preocupação em tanta estética, porque agora a câmera está fechada aqui. Sentimos falta? Sim, sentimos. Mas o que eu quero dizer é que Deus está fazendo com que os nossos olhos se voltem para Ele, com que os nossos olhos sejam voltados para Ele, que o nosso coração volte para Ele. Não seremos mais os mesmos. Ele nos basta, Ele nos basta. Precisamos entender que uma realidade que nós estamos vivendo, natural, nos ensina algo espiritual, nos revela algo espiritual. Precisamos entender que não seremos mais os mesmos. Eu quero que você, onde você está, na tua casa, talvez você está sentado nesse momento, eu queria que você se colocasse em pé, se você pudesse ajoelhar. Eu queria que você entendesse que Deus está falando ao nosso coração nessa noite. O tempo é difícil, é um processo, e eu sei que dói, mas Ele está dizendo, em meio a tudo isso, a minha graça te basta. E isso não é o ralé. Ele está mostrando que não é a última coisinha. Ele está mostrando que é a supremacia. Ele está mostrando que é a única coisa. Ele está mostrando que é só por isso, e só por isso vivemos, e só por isso respiramos, e só por isso temos sonhos, e só por isso somos igreja, e só por isso, porque a graça dele nos basta. Eu queria que você fechasse seus olhos. Ah, Deus, talvez você tenha orado. Pai, eu tinha uma viagem importante para fazer. Eu tinha uma transação importante para fazer, Pai. Eu perdi dinheiro. Eu estou quase perdendo o meu emprego, eu já perdi, Pai. Pai, eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. A igreja agora não está aberta. Eu não posso ir para lá. E aí Deus vem, olha para nós e diz: a minha graça te basta. Aí Deus olha para mim e para você e diz: a minha graça te basta. Pai, por favor, me tira dessa pandemia. E se Ele não tirar, Ele está dizendo: a minha graça te basta. O que fez um homem como o apóstolo Paulo entender e até mesmo dizer: alegrem-se, não andei ansiosos por coisa alguma, foi o entendimento de que a graça de Deus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para você, meu irmão. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei o que tem passado, mas eu quero te dizer nessa noite, você que está em casa e o meu coração está ardendo, eu creio que Deus está se revelando para você como um ser suficiente nesse momento. Eu creio que nesse momento de escassez, até mesmo de tribulação, de pânico mental, de dor no coração, é nesse momento que a força de Deus se faz real. É nesse momento que o apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a me gloriar na fraqueza, porque é nela que o Deus, o meu Deus, se faz forte. Ei, eu estou liberando pelo Espírito Santo de Deus a própria palavra dele. Deus é suficiente a você. Creia nisso na tua casa, creia nisso, e é só isso que vai nos fazer passar por todos os momentos de tribulação, de dor, de tristeza. É só voltando os nossos olhos para Jesus, é só voltando os nossos olhos para Ele, aquele que é suficiente, aquele que
venceu a morte, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e com ele os teus filhos chamados por amor. Eu quero que você creia onde você está. Deus está queimando o teu coração, Ele é suficiente, e é só por isso que nós nos lançamos, e é só por isso que nós nos rendemos, e é só por isso que nós declaramos: eu me rendo aos teus pés, tu és tudo o que eu preciso, tu és tudo. Graça, favor de Deus, creia, que eu não creia, mereço, misericórdia, creia nisso. O castigo merecido que Ele não deu. Creia nessa verdade. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu, Cante isso. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha? Ele está te vendo. Como eu, tua fidelidade vai além de tudo que eu conheço. quero você. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Seja tocado pelo Pai nessa noite. Mas posso sentir em meu coração. Ele é suficiente. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como eu sou. Que nessa noite você tenha entendido a voz de Deus. Você que está nos assistindo e ainda não tem Cristo como suficiente Salvador da tua vida, eu quero que você creia nessa noite que Ele te ama e te chama pelo teu nome. Eu quero que você creia que essa graça, que esse amor te é suficiente. Que essa palavra crave em nossos corações. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nós e fará através de nós. Obrigado por cada um que nos assistiu. Obrigado por cada um que foi cheio do teu Espírito. Obrigado. Jesus está comigo. Será que você pode declarar isso na tua casa? Tudo vai ficar tão Tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo. Mas não é porque a economia vai voltar ao normal. Tudo vai ficar Tudo vai ficar bem. Jesus está É porque Jesus está conosco. Tudo vai ficar tão bem. Aleluia. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, Aleluia. eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, não consigo entender a graça, não consigo explicar
Você que está em casa, levante suas mãos aos céus. Posso sentir em meu coração. Erga suas mãos aos céus. Me ama como eu sou. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todos sempre em nossas vidas. Você que crê da tua casa, diga amém. E aplauda ao Senhor aí onde você estiver, amém? Deus te abençoe. Nós esperamos você junto conosco no nosso culto de domingo. Nós teremos o nosso culto de domingo aqui. Será transmitido online, mas será a Santa Ceia. Fique atento às redes sociais, tá ok? E você, da nossa igreja local, fique atento às nossas programações a partir de amanhã, com o nosso relógio de oração, sábado também. Fiquem atentos aí aos avisos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o culto na laje também, no domingo, às 10 horas da manhã. Nós estaremos postando aí. E fique conosco, será também transmitido online. Então, seja alimentado pelo próprio Deus, amém? Deus te abençoe.